nos campos da Idanha. É das árvores mais belas da paisagem mediterrânica. Quando a deixam, nasce espontaneamente nos lugares mais inesperados e selvagens, por entre a penedia e o chão raso de pó. Chamam-lhe zambujeiro quando tal acontece, e os seus frutos raquíticos não podiam ser mais amargos. Mas quando é plantada por uma humana, tudo muda. Desde logo o seu próprio nome, oliveira. Um vocábulo hoje tão comum, apelido de família tão generalizado, que atesta bem a sua grandeza e importância. A ligação do homem a esta árvore é antiga, talvez mágica. Dela se extraem benefícios únicos. E esse laço que homens e oliveiras criaram, em reciprocidade de cuidados e de benefícios, nunca se rompeu. Atravessou a alvorada da história, fortaleceu-se em períodos de breu e guerra. Mantém-se ainda hoje. Por isso, todos os anos, cumpre-se um ritual sazonal, ditado pelo frio. Em Magotes, os homens descem aos vales, deambulam pelas encostas, perdem-se pelos campos. Armados com uma rudimentar vara de madeira e uma rede tosca, tal como os seus antepassados faziam há centenas de anos. Ou então, ripam as azeitonas à mão sobre os panais. Ora, isto, aqui chamamos os fardos, os panais, e vamos colocá-los por forma a que o menos azeitona possível caia fora dos panais, não é? Porque senão muito mais trabalho nos dá depois a apanhar do chão. Basicamente, está aqui o nosso prato, está pronto a escada a ir lá para cima. Ora, a azeitona já não é muita, como já acabei de dizer, mas ainda dá. Isto é tudo colhido à mão porque não estraga tanto a oliveira. Pronto. A escada, ora, para quem tem muita prática, na altura da limpeza, chama a gente as mudas, deve ficar logo por forma que a gente pegue na escada e meta a escada. Tudo isto, quanto mais fácil a gente fizer as coisas, mais rendimento nós temos, é lógico. E depois não há que ter medo dela, não é? É saltar-lhe para cima e está a andar. Pronto. Pronto. E agora? É toda a mão. É isto. Pronto. Mas isto tem que ter uma certa rapidez se queremos ter algum rendimento. Isto é um espetáculo, isto até dá gosto. Uma pessoa fazer isto. E é por isso que elas têm que ser tratadas com muito carinho. Porque isto, uma oliveira, vejam bem, é claro, para além da lenha, damos a azeitoninha para comer. Uma azeitoninha destas logo para dentro da boca até parece que é um crime. Tão grande, não é? Ora, e depois vai-nos dar o melhor que ela tem, que é o azeite. A melhor gordura, não é? Estas oliveiras foram limpas o ano passado e por se ver a diferença. As mãos não ficam, vamos lá, ásperas, porque a própria folha está macia. Se formos uma oliveira que não é limpa, é chamada a gente os secos, está enxamiçada, chamam os chamiços, pronto. Claro que as mãos, isto fica tudo que é uma desgraça, mas depois, acabando a campanha, há uns cremes, há umas coisas assim, e a gente trata disso tudo, não há problemas nenhum. Pronto, depois estamos, há uma outra, pormenor, a gente só percebe. Isto, normalmente, como é nova, estes ramos, todos estes, vão dar muita azeitona para lá. Então a gente vira-lhe as costas, fazemos isto, e é assim, tumba. Isto é 150 a 200 quilos, quando elas estão boas. Agora não, agora andamos a fazer 100 quilos por pessoa. Portanto, pois vamos já apanhá-la. Ora, ainda não está completa, não é? A gente chega aqui e manda-lhe a escada. Pronto. E o problema, a coisa disto, é não ter medo. É ir para lá, porque há quem faça isto. Agarra-se aqui à escada e está assim. Ora, isto nunca pode dar rendimento. Isto andar a trabalhar para o outro, ainda pior, não é? Porque este azeite está à volta de 0,006, já tipo um 0,4 de acidez. E, no entanto, nota-se bem no prato. Este ramo aqui, olhem para este ramo que é uma maravilha, olha para isto. Uma pessoa quando lhe vira as costas, como eu digo há pouco, repare, quem é que não tem prazer em meter aqui a mão? Olhem para isto. Isto é uma delícia. Então, isto, o azeitinho que isto dá, pois é assim, estão a ver. Se eu estivesse ali nos cafés, no Adro, como
como muitos lá andam, andava todo barrigudo e não era capaz de fazer mais nada. Depois de recolhidas e já devidamente acondicionadas, estas azeitonas dos olivais de Idanha Nova rumam ao lagar. Aqui, neste concelho, o lagar do Sr. Galante, na Zebreira, é um dos poucos que resistiram. Este foi um dos escassos lagares que respondeu afirmativamente às exigências dos novos tempos, às novas normas impostas pela União Europeia e que respeita todos os preceitos de higiene e as regras ambientais. Há 6 ou 7 anos eu comprei estas caixas e na altura chamaram-me louco pelo investimento que eu estava a fazer nas caixas. Primeiro, eu achei que a azeitona devia ser acondicionada em condições porque é um produto que todos nós comemos. Nós nunca sabemos qual é o azeite que a gente vai comer, ou no restaurante, ou que se compra, ou os particulares. Mas as regras, os cuidados e o amor pela terra não chegam. O futuro é incerto, apesar da qualidade indiscutível do azeite retirado aos campos da Idanha. Esta zona da Idanha eu acho que deve ter aqui um microclima que o nosso azeite com 5, 6 décimas é muito mais saboroso do que o azeite de outras regiões. Nós não temos assim grande futuro aqui na nossa região, porque 90 e muitos por cento das pessoas que colhem azeitona aqui na nossa região são pessoas já de uma certa idade. E eu costumo dizer para a minha mulher, quando toca o sino aqui da igreja aqui atrás do lagar, que anunciando a morte de alguém, que normalmente são pessoas de idade, eu digo, só é menos um cliente que nós vamos ter, porque os filhos e os netos não vêm colher a azeitona. Então não vejo grande futuro no nosso olival. Apesar do pessimismo, vão-se dando passos. A Câmara da Idanha apoiou recentemente a constituição de uma nova cooperativa e a abertura de um lagar no Ladoeiro, nas instalações da antiga fábrica de tomate. Mas isso não trava em absoluto a degradação do olival. Os olivais estão completamente degradados. Uma outra pessoa que trata a sua oliveira, mais ou menos, ainda estão bem tratados. Os olivais grandes estão ao abandono praticamente, que é realmente uma pena ver esses olivais da forma em que eles se encontram. No lagar, o trabalho não para. As carrinhas de caixa aberta e os tratores chegam a toda a hora. A qualquer momento do dia, existem caixas de azeitona por descarregar. E esse é o primeiro passo para a transformação da azeitona em azeite. Já o provei, por 2 vezes que levei. É de uma qualidade, há muitos anos que não vejo uma coisa igual. Muito bom. Depois de descarregadas, as azeitonas passam por sucessivos processos de lavagem, que servem para afastar folhas ou raminhos e retirar todas as impurezas trazidas do campo. Os tapetes rolantes vão buscá-las às tulhas e transportam-nas pelo lagar, operação após operação. Moagem, prensagem, separação e centrifugação. São etapas essenciais para chegar ao produto final, que é o azeite. No lagar, nada se desperdiça. Tudo se transforma. Os caroços das azeitonas, depois de desfeitos, são guardados em sacas e, mais tarde, irão alimentar o lume da fornalha. Daqui sai energia para as máquinas do lagar. Enfrentando o calor sufocante, o responsável da fornalha vela constantemente pelo fogo e garante que a chama não se apaga. O grau de automatismo de um lagar moderno é tal que mal se vê em homens. Todas as operações são realizadas pelas máquinas, controladas por computador. O velho mestre lagareiro, figura sábia e omnipresente, foi definitivamente banido. O saber de experiência feito deu lugar ao saber técnico. A máquina tudo domina. Por isso, hoje em dia, os lagares são locais modernos, quase ascéticos, com computadores, equipamentos eletrónicos e controlos automáticos. Claro que nem sempre foi assim. Se retirarmos toda a tecnologia própria do século XX, chegamos facilmente à conclusão de que as técnicas que transformam a azeitona em azeite se mantiveram quase imutáveis ao longo dos milénios.
como é visível no lagar de Varas de Idenha a Velha, agora transformado num pequeno espaço museológico. Os estudiosos chegaram à conclusão que a cultura da oliveira terá começado 4.000 anos antes de Cristo, na região entre a Síria, o Irão e a Palestina. Os registros arqueológicos e históricos indicam que terá sido introduzida na Península Ibérica por cartagineses ou fenícios. Mas foram os romanos que mais contribuíram para a consolidação da sua plantação. No norte de África, por exemplo, existem oliveiras com perto de 2.000 anos, que produzem azeite desde o tempo dos romanos. Mas é aos árabes que o azeite deve o seu nome. Apesar da antiguidade da cultura, o olival só se generalizou na Beira Baixa e nos campos da Idenha durante o século XIX. Além de dar gosto à comida, era utilizado nos lampiões de iluminação. Era bebido para combater males de intestino ou venenos. Era usado nas massagens das barrigas das crianças para mitigar as cólicas. Outras vezes era misturado com ervas e a sua aplicação tinha de ser acompanhada com rezas, quando os males eram do espírito. Algumas cerimónias sagradas também recorriam ao azeite: exorcismos, benzeduras, orações esconjuratórias. Os neófitos e os moribundos eram ungidos e recebiam a extrema unção através destes óleos santos. Com tamanha importância, não admira que os assentos de lavoura da Idenha atingissem dimensões apreciáveis, como o de Proença a Velha, onde atualmente está instalado um outro núcleo museológico. Visitado pela primeira vez em muitos anos pelo seu anterior proprietário, engenheiro Pinto da Rocha. Bem, nós entramos agora aqui neste chamado núcleo do azeite de Proença a Velha, que isto era de meus pais. Custa-me um bocado entrar nisto, porque meus pais morreram em 63 e eu desde 63 até 1991 tive a Casa de Lavoura e em 1991 acabei com a lavoura porque me reformei. As saudades afluem ao ritmo dos passos e rapidamente se começam a desfiar recordações. Está aqui o moinho da azeitona do lagar de Varas, é onde vamos entrar, mas reparem que por cima há ainda uns buracos ali na parede. Havia um andaime onde eram guardadas fenos e isso. As massas, as azeitonas eram esmagadas aqui e depois eram transportadas para aqui. O salão que acolhe o lagar de Duas Varas é imponente, impressionante na sua grandeza e simplicidade. Quando o engenheiro Pinto da Rocha nasceu, em 1929, já os troncos se encontravam neste local. À força de braços humanos, a temível prensa espremeu azeite até aos anos 60. Essas tulhas eram tulhas da azeitona e então temos aqui as varas, que são varas de sobreiro, que devem verificar que ainda têm encostadas nelas os bocados de barro com que foram arrancadas e postas aqui assim. Tudo se fazia dentro do arraial, como ferrar as bestas ou marcar a ferro e fogo os animais de carga. Já o edifício do lado ostenta um lagar mais moderno, com maquinaria, mas que encerrou portas no início da década de 90 do século XX. Aqui vamos entrar precisamente na secção em que vamos fazer a depuração do azeite e do azinagre, não é? E aqui, então, temos as tarefas, que é este conjunto que aqui está. Isto é engraçado porque isto é chamado o inferno. O inferno para onde vêm todas as lavagens. É claro que nestes lagares, alguns lagares que trabalhavam à maquia, às vezes o mestre de lagareiros dava assim um pontapé na torneira, não é? E saía um bocadinho mais de laburde que ia para ali e que depois se apurava ali com azeite de inferno.
Neste lagar mecânico já existiam tapetes rolantes, um motor a gasóleo que fazia subir as prensas, até uma batedeira para a massa das azeitonas. E tal como antes, o processo que transformava as azeitonas em azeite passava pela lavagem, moagem, prensagem e decantação. Já no século XX, acrescenta-se ainda a centrifugação e a filtragem. Com o lagar de Proença encerrado, restam agora as memórias, a beleza do espaço e as ações de dinamização realizadas pelos serviços da autarquia, cujo objetivo é preservar o saber tradicional e torná-lo acessível aos mais jovens. Geração após geração, o objetivo de um lagar é sempre o mesmo: conseguir o melhor dos azeites, uma quimera que se persegue a cada safra. Menos acidez, mais pureza, melhor sabor. Quando sai dos depósitos para as garrafas, o azeite está pronto para a última grande prova, a opinião dos consumidores. E o dono do Lagar 8141 acredita no seu produto e não vira costas a um desafio. Ao final da manhã, com a campanha da azeitona a chegar ao fim, José Galante ruma à Proença à Velha, onde vai decorrer mais uma feira dedicada ao azeite. Isso é para hoje, amanhã queremos trazer mais. Vamos lá ver. Faz favor, fazer aqui uma provazinha. Uma prova. Sr. Abílio, o senhor também pode fazer favor de provar, não é? Ponha as suas críticas que eu aceito. Claro. Mas mesmo com críticas eu aceito. O senhor é o mestre, o bom antigo no azeite. Qual é que é? O 05 ou o 07? Você gosta dele todo? Qualquer um zero. Vem ali. Pouquinho. Você deve gostar bastante de azeite para andar há tantos anos no azeite. Como tudo mais. Pequeno almoço, duas torradas. Eu trago no meu carro, quando viajo para todo lado, eu trago uma garrafa do azeite no carro. Eu gosto mais deste. Gosto mais da paladar. É melhor. Este é mais É um azeite verde. fino. É, que é mais verdeado. É mais verde, é mais ácido. Este é mais. É. Dos dois, claramente É este, aquele. claramente. O Festival do Azeite de Proença à Velha atrai povo de muitos lugares. Vêm das aldeias e vilas vizinhas ou dos concelhos próximos, vestidos com os seus fatos domingueiros, pois é dia de festa rija. É o caso do Sr. Joaquim e de Tia Albertina, um casal de Idanha à Velha. Ele sempre se dedicou à lavoura, trabalhando para grandes agricultores locais. Já a sua mulher, para lá das inevitáveis lides do campo e da casa, sempre teve a paixão do pão e do azeite. Por isso, decidiram abandonar o sossego da aldeia durante umas horas. Percorreram mais de uma dezena de quilómetros para assistirem ao Festival do Azeite. Então, vamos provar o azeitinho? Vamos sim. Olha, este aqui é um azeite o 07 e este aqui é um azeite mais fino, é o 05. E vamos provar com esta biquinha muito gostosa. Faça favor, molha aí e prova, vai ver como é bom. Põe um pouquinho em cima. Isso. Gosta de azeite, não gosta? Gosto. E o senhor também, pode lá deste aqui primeiro. Vamos provar se É o não é azeite bom. aqui do nosso Conselho de Idanha, ali da Eu sei como é, eu sei como é que a gente tem lá ido a moer. Pois amanhã estou à vossa Olha, espera. sabe no seu daí Idanha Velha. Vai lá sim, muita sim. gente. Amanhã estou à vossa espera para moer Pois vai lá um rapaz alto, nós não vamos, mas vai o colega. Quem lá for, a gente Está trata muito bem. bom o Não é? azeite, muito bom. É bom, não é? Muito bom. Tá bem. É bom porque a bica também é boa, não é? É, a bica também tem azeite. É feita de azeite só. Quer provar aquele também? Aquele é mais fino. Não, este é bom. Esse é bom, não é? Este é bom. Tem um bocadinho de bica também. Olha, isto é bica aqui de Idanha Velha, que é uma... É bica feita no fundo, comunitário da Idanha Velha, feita por mim, toda de Mas azeite. e os bolos? E os bolos que a senhora lá É faz? toda de bons? azeite. E onde é que estão os bolos que a senhora lá faz tão bons? Os bolinhos lá estão em casa. Bolos secos. As mãos da Tia Albertina mereciam ser cantadas pelos poetas, tisnadas pelo sol, calejadas pelas colheitas, maceradas pelo calor dos tachos, marcadas pelos anos.
Mas quando mergulham na massa do pão, ganham alento e força. Alisam, remexem, volteiam, voltam a alisar, batem com força, apunham-na com desvelo, socam a massa. Farinha e água em doses sábias e muito trabalho de mãos. Gestos longos e fluidos, ou secos e bruscos. Por entre os dedos nudosos da tia Albertina, a massa ganha consistência e toma forma. Quando isso acontece, é chegado o momento de a cobrir, de lhe dar tempo para crescer e encorpar. Depois, tia Albertina dedica-se a outra tarefa. A sua atenção volta-se para os borrachões, uns bolos secos, deliciosos. A origem desta guloseima tradicional já se perdeu, mas a sua receita mantém-se viva graças à memória das mulheres dos campos da Idenha. 5 ovos, deitei 1 quilo de açúcar. Agora tem 1 litro de vinho branco, mas o vinho já viram que tira vinho e por aí aguardente. E agora levo 1 litro de azeite. É um vinho branco, é 1 litro e é 1 litro de azeite. O borrachão é goloso. Querem azeite? Neste caso, o velho ditado não tem razão. Quem corre por gosto, quem trabalha por prazer, também sofre as suas mazelas. Tenho queimador de costas, queimador de pernas, a arranjar isto. Olha, mas eu sou muito atirada a estas coisas. e gosto. Gosto muito de trabalhar nisto. Porque senão isto dá muito trabalho. Quando a massa do pão está pronta, há que tratar do forno. Tarefa para o homem da casa. Com galhos secos de sobro que rapidamente começam a crepitar e a espalhar o seu calor no espaço exíguo. Tia Albertina começa então a tratar das bicas, espécie de pão tradicional da Idenha. O azeite, mais uma vez, não poderia faltar. O pão ganha forma. Não a forma habitual de barriga prenha, fecundada pelos dedos eternos de todas as padeiras desde o início dos tempos, mas sim uma forma achatada, plana. Uma após outra, as bicas são dispostas no tabuleiro. Depois, antes de entrar no forno, a massa é picada. Agora sim, está pronta para receber o calor que irá modificar a sua textura e sabor. Tenho feito o forno cheio de pão, se voltei aqui há pouco, eu sou de pão. Acho que vai buscar água para as bicas. Os espanhóis é um pão. Querem pão. Querem pão. Até me pedem, por favor, para partir o pão a molho. Ao fim de umas horas de calor abrasador, no interior do forno comunitário recuperado com o apoio da Câmara Municipal de Idenha Nova, as bicas estão finalmente prontas. E os borrachões também. Este forno, restaurado graças ao plano de recuperação das aldeias históricas, pertenceu à Casa Marrocos e foi doado à freguesia que o gere, podendo ser utilizado por toda a gente da aldeia, um traço de comunitarismo que subsiste. Ali próximo, na aldeia de Penha Garcia, outros padeiros também preparam bicas. Mas a distância que os separa não é apenas física, não são apenas os quilómetros de alcatrão. É, acima de tudo, o correr dos tempos, a tecnologia, a modernização e, inevitavelmente, os sabores e os saberes. Numa padaria familiar,
Tudo é produzido em grandes quantidades. Pães de quilo, bicas, borrachões e outros doces de padeiro. As massas são preparadas numa batedeira elétrica e cuidadosamente pesadas antes de serem moldadas. Os fornos também são elétricos e podem cozer em simultâneo várias fornalhas de pão. E a lenha foi substituída pelo gás. No Val, em Medellín, num outro forno comunitário de aldeia, Dona Celeste também se dedica ao fabrico do pão. Este forno também foi recuperado com recurso a verbas comunitárias, numa estratégia municipal de revitalizar espaços e atividades tradicionais. A Rua da Judiaria, onde mora, não podia ser mais pacata e florida. Quando sai de casa, Dona Celeste apenas tem que percorrer alguns quarteirões para chegar ao forno, que recentemente também sofreu obras de reabilitação. Aí, ao lado do seu marido e com a ajuda de uma sobrinha, põe as mãos na massa para começar a preparar as tradicionais bicas e borrachões com que delicia vizinhos e clientes. Já neste forno, a minha mãe vinha cá a cozer, como as pessoas todas aqui da aldeia, né? Toda a gente vinha cá a cozer. E eu já cá vinha com a minha mãe, quando era pequena, e a fazer. A qualquer hora da noite ou da madrugada, pode surgir uma cabeça que espreita, atraída pelo cheiro a bica quente. E as encomendas nunca tardam muito. Boa noite. Quero um pãozinho. Um pão para amanhã. Um pão para amanhã. Quero uma bica de sémia e outra normal. E um saquinho de broinhas. Mas isto leva já agora. Leve já agora. Está bem. Ok? Tá, fica bem. E até já posso pagar agora. Tá? Já. Os seus borrachões são muito procurados. Apesar disso, Dona Celeste faz questão em produzir pequenas quantidades de cada vez. As pessoas já estão habituadas a virem buscar fresquinho e eu antes prefiro fazer todos os dias um bocadinho do que estar a fazer grandes quantidades. Um segredo que, confessa, aprendeu com a sua mãe antes de migrar para os arredores de Lisboa, onde trabalhou quase toda a vida. Aprendi com a minha mãe, eu já era miúda, já fazia, né? Isto é coisas que a gente nunca mais esquece. É como a condução, aprendi a conduzir, nunca mais me esqueci, né? Isto é a mesma coisa. O regresso à terra e à casa onde nasceu, há 4 anos atrás, fez a alegria da sobrinha, que abraçou a profissão da tia e lhe segue as pisadas e o gosto pelo pão. Gosto mais de fazer tudo, pintar, os bolos, enrolar pão, eu adoro mais enrolar pão, porque pessoalmente enrolar pão é muito fantástico enrolar pão. A cozedora das bicas é da responsabilidade do padeiro. E ao lado das bicas que todos conhecem, o Sr. Domingues decidiu recuperar uma velha receita, as bicas integrais. Isto são bicas de sémia, ou seja, são bicas integrais. Quando eu vim para aqui residir há coisa de 4 anos, ninguém cá fazia isto. Mas lembrei-me que a minha mãe que as fazia e por curiosidade comecei a fazê-las. Então tive uma aceitação espetacular. Tive alturas que não dava vazão a fazer tanta bica de sémia. Pelas 6 da manhã, o pão já está cozido. Há que embalá-lo em diferentes sacos de plástico, conforme as encomendas, e separar os pedidos dos clientes. Depois chega a Dona Celeste, que trata de o acondicionar na carrinha. A desertificação humana e o envelhecimento de quem teima em viver nas aldeias ditou o desaparecimento das padarias tradicionais, pelo que esta é a forma mais eficiente e amigável de levar o pão até aos povoados mais recônditos da Idenha. Estrada fora, a padeira ruma para Proença a Velha, onde, no Largo do Cruzeiro, já a aguardam os seus fregueses. Sacos na mão, porta-moedas apertado na outra, fazem-se filas ordeiras. Ou sai um pão de quilo, ora se pede uma bica, ou uns bolinhos secos de azeite.
Tudo sabores conhecidos. Pronto, tá? Eu estou habituada a andar sempre à pressa. Sempre a pensar. Venda terminada, logo se abala para novo destino, para outro encontro. Desta feita, no meio dos campos, onde há guarda o Tizé, um velho pastor à espera que chegue o pão, que será o seu mata-bicho do dia. Toma! Carvalhotas! Então, viva, muito Bom dia, como está? Está bom. Então, quantos pãezinhos querem? Quantos querem? Ah, mais uma biquinha. Sim. E quanto custa isto? Vá, ó, o bico ofereço-lhe eu, só paga 1,70 €. Sim. Então, vá. Então, e depois lhe dou o dinheiro. Está bem. Carregado com a bica, Tizé não perde vista às ovelhas e os cães. Conhece cada pedra do campo, cada reentrância do trilho, cada árvore do vale. Ao caminhar, passo estugado, Tizé vai exorcizando o passado. Carvalhotas, avalai, toma! Ei! Anda cá. Aos 14 anos, eu já era assim rapazote, o dinheiro era pouco. Ele dizia para mim, pai, bom, tem que ser meu irmão que tome conta das ovelhas, que é preciso ir a trabalhar para ganhar dinheiro. A gente é como que andava às molas, a pedir favor a este, vamos lá trabalho. E assim, pai, comprei na horta, lá em cima, um estão, arranjei um dinheirito, comprei a horta. Comecei a arranjar uma parelha de burros, lavrava, semeava, e arranjei umas ovelhetas e tal, então agora sempre. E aí uns 30 anos, quando arranjei as ovelhas, já tenho 72, sempre para elas, então agora. Mas agora vou acabar com elas. Quero acabar, já não posso, já estou velho. Já vendi 20, agora um dia destes. Quando encontra uma sombra agradável, Tizé abanca. Olha em volta para confirmar que o rebanho travou a marcha e lança-se ao petisco. Trago aqui pão, uma garrafa de vinho, conduto, chouriço, um bocado por junto, azeitona. Toma um bocadinho. Chega para trás. Os tempos difíceis da infância ficaram marcados. Nunca mais os esqueceu. A fome, o trabalho duro, as dificuldades e as bicas feitas de cereais pobres. Foi a nossa criação, foi este pão. E era centeio, agora é falar que é trigo. Mas antigamente até de milho e de cevada se comia. Os nossos pais arranjavam-se mal. O dinheiro era pouco, a gente tinha que até as mãos a tudo. Às vezes, quando era para uma festa ou assim, é que a gente comia um bocadinho de pão de trigo para as festas, mas não havia. Era só pão de cevada, de milho, de centeio, era assim. Está na hora do regresso, de recolher ao curral, de voltar a galgar os campos e de subir a encosta. Tizé caminha ao lado do rebanho. Quando as ovelhas se afastam, gulosas, em busca de ervas frescas, logo o pastor a chama, aos gritos que ecoam pela serrania. A quinta de Tizé está próxima.
As ovelhas e as cabras já pressentem que a caminhada está a terminar, que o dia está a chegar ao fim. Muitas aceleram o passo e atropelam-se para serem as primeiras a entrarem no cercado. Depois, o pastor vai buscar os baldes para recolher o leite. As tetas das ovelhas estão cheias, inchadas de leite. Tizé agarra-as uma a uma e lança mãos ao trabalho. Com gestos ágeis, agarra as tetas e espreme-as. Repete a operação tantas vezes quantas as ovelhas que estão no redil. E esse leite, ainda morno, segue para as mãos da sua mulher, Maria Adelina Pires. Com a ajuda preciosa da flor do cardo moída, a queijeira há de transformar o leite do seu rebanho num queijo que se há de comer amanteigado ou curado, dependendo dos gostos. O segredo do queijo passa de geração em geração. Vem das mães ou das avós, das vizinhas mais idosas ou das tias. Aprende-se a ver fazer, quando se ajuda a espremer. Tudo é controlado a olho, por instinto. Mas o resultado final, esse, será certamente delicioso. É um local ascético, grande, com grandes batedeiras a mexerem o leite, a prepararem o caldo que irá dar origem aos deliciosos queijos da Cooperativa de Produtores da Beira Baixa, que possuem o rótulo de Denominação de Origem Protegida, o famoso DOP. A Cooperativa de Queijos tem quase 30 anos e durante todo este tempo soube ir buscar as tecnologias mais modernas e colocá-las ao serviço dos sabores tradicionais. Soube acompanhar a mudança dos tempos, as transformações do mundo rural e apostar forte na qualidade, no marketing e na distribuição, o que contribui para colocar os seus queijos mais próximos dos consumidores das grandes cidades. Na sala dos queijos, a limpeza é um primor. Tudo está imaculado. As funcionárias trajam bata branca e touca no cabelo. A qualquer momento, a água corre para afastar os resíduos deixados pelo leite a coalhar. E quando o coalho está pronto, lançam-se os cinchos de plástico, como manda a lei, para o meio do tanque. Dezenas e dezenas de cinchos que quase tapam o leite. Depois há que enchê-los um a um, à mão, recolhendo pedaços do leite coalhado. Em seguida, com o recurso a um pano branco, as mulheres da cooperativa irão fazer a primeira prensagem deste queijo ainda fresco. Agora vou espremer aqui um queijinho. Depois vou metê-lo dentro da forma. Está espremido. Agora vou acabar de fazer com outra massa. Está feito o queijo. No final, ainda dentro das suas formas, os queijos são colocados em fila no interior de grandes prensas, para perderem o excesso de líquido e ganharem consistência. Noutra sala, as mulheres ocupam-se de uma diferente operação com queijos, que já estão em processo de cura. Tudo feito com água límpida e corrente. É a lavagem. Feita com gestos quase automáticos, mas onde se nota a ternura que cada uma destas funcionárias nutre pelos queijos da sua cooperativa. Eu estou a pôr o queijo para lavar, estou a tirar a fita e agora lava-se com a esponja. O objetivo é retirar os bolores naturais que se acumulam durante a cura e melhorar o aspecto do queijo. E sempre se aproveita para se proceder à seleção dos exemplares. Aqueles que apresentam rachas e fissuras já não receberão o rótulo com o DOP, a denominação de origem protegida. Depois, os queijos são empilhados em caixas próprias e seguem de novo para as câmaras de cura,
onde irão estagiar durante mais alguns dias. O caminho faz-se lentamente, conduzindo o carrinho pelos corredores retilíneos. Dentro da enorme câmara frigorífica, as temperaturas são estáveis, mas muito baixas. O frio é intenso. Os queijos aí ficarão a curar, até estarem prontos para serem distribuídos para o mercado e serem colocados nas prateleiras do comércio tradicional e das grandes superfícies. No início dos anos 90, a cooperativa iniciou o processo de certificação, que foi a primeira entidade que o fez na nossa região. Portanto, fomos precursores. Tivemos 2 anos a produzir queijo com denominação de origem sozinhos na região. Ajudámos que a região se pudesse, hoje, ter 3 produtos certificados, portanto, que é o queijo de Castelo Branco, que é o Ex Libris, digamos assim, que é o queijo feito só com leite de ovelha. É o queijo amarelo da Beira Baixa, que é um queijo que pode ser feito com leite de ovelha ou com queijo de mistura de ovelha e cabra, e o queijo picante da Beira Baixa. Mais do que uma garantia de qualidade, é uma garantia de que mantém os aspectos tradicionais dos queijos. Portanto, essa é a garantia que é aquela que exige o seu reconhecimento. Para além disso, isto só faz sentido depois se formos capazes de desenvolver um processo de modernização e de melhoria da qualidade. E é isso que tem vindo a acontecer, felizmente. A Quinta do Capilé é outro caso de sucesso. Mas a família que explora esta marca optou por um modelo intermédio onde tenta conciliar a pureza de algumas práticas artesanais com as exigências da legislação mais moderna. E para que o modelo fosse rentável, mantiveram uma estrutura mínima, baseada apenas na sua família. Na recolha do leite, por exemplo, é bem visível esse esforço de modernização na Quinta do Capilé. Graças à ordenha mecânica, recolhem-se mais litros de leite em menos tempo, com necessidade de menos mão de obra e com maiores garantias de limpeza e segurança. A higiene é, aliás, uma preocupação constante, sempre presente. E este sistema de ordenha dá essa garantia ao consumidor. A introdução de maquinaria não foi a única mudança neste setor, nem a mais significativa. A qualidade de leite, por exemplo, mudou nas últimas décadas, e isso teve inevitavelmente consequências no sabor dos queijos. Eu, quando inaugurei isto em 1999, 1 kg de queijo conseguia fazer com 3,5 litros de leite, porque eram realmente o marinho cá da nossa região. Hoje eu tenho que ser 6 litros de leite para conseguir fazer 1 kg de queijo. Os animais, é diferente. Terem dado muito menos leite, era mais rentável por causa do extrato seco, era um leite mais gordo, um leite mais potente. No interior da queijaria, a família trabalha em conjunto. Todos conhecem as suas tarefas e ninguém se atropela. Em cada momento, em cada fase do fabrico do queijo, cada um sabe o que tem de fazer. E a entreajuda é uma constante. Estamos a tentar fazer o que antigamente se fazia. O tal queijo de ovelha, típico cá da nossa região. Como a minha família já vem de há muitos anos ligada ao queijo, os meus pais motivaram para seguir este caminho. De maneira que, pronto, cá estamos. No final, os queijos da Quinta do Capilé são levados para o mercado local. Este é o seu principal ponto de venda. Alguns queijos podem ser vendidos para outros locais, por encomenda de particulares ou restaurantes, mas é nesta praça que são mais procurados. Cuidar das ovelhas, da saúde do seu rebanho, é algo de permanente. Com o anúncio da primavera, mal o sol começa a aquecer e os campos exibem as belíssimas flores do cardo, é chegado o momento de retirar a lã às ovelhas, de as aliviar desse peso tão útil para combater o frio invernoso. Esta operação é feita por todos aqueles que têm rebanho, seja para a produção de leite e queijo, seja para o aproveitamento da carne dos borregos.
As raças mais características desta região são o merino e a churra, e a produção atual está organizada a partir de duas associações, a Biorraia e a Montes da Raia. Nas manhãs frescas e soalheiras de primavera, quando saem para o campo, as ovelhas dão balidos de contentamento, sempre acompanhadas de perto pelos seus borregos. É o caso do gado da herdade de Valfeitoso, onde existe um rebanho com 1050 ovelhas merino negro, particularmente vocacionado para a produção de carne. É uma raça, sobretudo, aptidão para carne. Distingue-se porque os borregos têm melhores rendimentos de carcaça, são mais bem conformados, têm uma carne com uma gordura intermuscular muito característica, que lhe dá um sabor, uma textura mais tenra e mais apetecível. Esta é uma raça bem adaptada à região, como se pode confirmar pela quantidade de borregos que todos os anos nascem neste rebanho. 4 quilos. Nunca menos de 800 a 900 novos animais, que ao fim de algumas semanas seguem para abate no matadouro. O merino negro é uma raça rústica, de animais que gostam de palmilhar o campo, que não são esquisitos de boca e que aproveitam facilmente as pastagens naturais da Beira Baixa. Aliás, neste caso concreto do rebanho de Valfeitoso, podemos dizer que estamos perante uma produção 100% biológica, pois nesta herdade estão proibidos os concentrados e a alimentação artificial. O borrego é uma carne ótima e o nosso merino, por acaso, é uma carne que se come muito bem assado ou grelhado, portanto, é uma carne, como dizíamos há pouco, tenra e com alguma gordura que lhe dá uma textura muito agradável. A excelência desta carne está na origem da sua enorme procura. Por estes campos da Idenha, a tradição gastronómica reflete esse gosto. Muitos pratos típicos são feitos com esta carne tenra e suculenta. Mas, como não há festa popular sem comida, os petiscos mais comuns são os pedaços de carne ou os miúdos de borrego, que fazem a delícia dos populares, especialmente quando o bode é oferecido. Os rituais tradicionais da Páscoa marcam pelos campos da Idenha o início de muitas festas. Em Monsanto, o canto à capela da encomendação das almas tem raízes profundas e antigas. Mas este ritual não é caso único. Nos bodos de Salvaterra do Extremo e de Monfortinho, logo a seguir à Páscoa, participa quase toda a aldeia. A carne de borrego é, uma vez mais, o petisco escolhido. Este é o momento ideal para se reencontrarem familiares que migraram, vizinhas de ruas distantes, antigos companheiros dos bancos da escola, velhos amigos de povoados próximos. O Sr. João não podia faltar. A sua chegada é saudada com alegria. Cada reencontro é uma espécie de recomeço. A Páscoa marca o final do inverno, mas logo se sucederão a primavera e o verão. Como as colheitas, se sucedem inevitavelmente as lavras e as sementeiras, sempre marcadas pelas festividades. E nesse ciclo natural que se repete sem fim, os campos da Idenha florescem, num misto de tradição e modernidade.
Lisboa.